E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cara, que saudade que eu tava de falar com vocês, de gravar vídeo aqui pra vocês. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal, o que é teologia. Vamos lá? Bem, pessoal, se você for no Google, você colocar aí no Google, tipo, o que é teologia, você vai ver algumas interpretações bem simples, tipo, teologia é o estudo sobre Deus, teologia, eles vão traduzir, separar a palavra no meio e falar que teologia é o estudo sobre Deus. Mas a grande pergunta é, será que teologia é algo tão simples assim? A definição mais comum, que eu vejo muito na internet, é que teologia, como eu disse, né, é o estudo sobre Deus. Então, aprofundando um pouco, foi realmente a primeira compreensão que eu tive quando eu entrei na faculdade, é que teologia é o estudo de um Deus transcendente. O que é transcendente? É um Deus que está acima de nós. Porque a gente tem que fazer a simples pergunta, tipo, cara, será que eu, um ser humano limitado, sou capaz de estudar, compreender, bater o martelo, definir um Deus tão soberano? Será que nós somos? Claro que não. Então, Deus é um Deus transcendente, que ele é muito mais do que nós pensamos, infinitamente mais do que nós achamos que ele é. Mas esse Deus transcendente, ele deixou uma revelação. Ele deixou um entendimento aqui na Terra sobre quem Deus é, sobre o que ele é. E esse entendimento ele é revelado através das Escrituras, através da palavra de Deus. Desde o início, Deus já se revelava através das Escrituras. Você vai ver o Antigo Testamento lá praticamente começando com Moisés, e ele escreve tudo lá, e depois passa anos, a Bíblia se constrói como ela é hoje. Sempre houve a separação das Escrituras Sagradas, mesmo que não tivesse, mesmo quando não tinha a Bíblia como nós conhecemos hoje, existia aquilo que era entendido como sagrado, aquilo que era separado que realmente era sagrado. Então esse Deus transcendente deixou revelado ao homem quem ele é, e nós estudamos quem é esse Deus através da revelação que ele deixou a nós. Isso aqui é uma definição, tá? Bem simples para que nós possamos pensar. E Pedro, como que eu faço esse estudo? Certo? Então, primeiramente você vai, obviamente, a forma mais fácil, digamos assim, é lendo a Bíblia. E a segunda forma é estudando o que os homens, os grandes teólogos que no decorrer da história concluíram a partir do estudo dessas escrituras. Então a gente vai estudar, sei lá, o que Calvino disse, o que Arminio disse, o que Agostinho disse. Então estudar a teologia de forma bem simplificada é estudar o que outros teólogos concluíram a partir do estudo que eles fizeram de outros teólogos também antes deles, e também do que eles estudaram diretamente na Bíblia, através de ferramentas como a hermenêutica, ferramentas como a exegese, como a teologia histórica, enfim. A definição que eu dou do estudo teológico é o fato de que eu troco a palavra estudar por pensar. Porque um real teólogo não é somente aquele que estuda o que outros teólogos fizeram ou coisa do tipo, mas ele vai estudar a Bíblia, ele vai aprender a Bíblia, ele vai entender o que Deus está falando e vai pensar sobre aquilo. Ele vai refletir sobre aquilo. Como é que eu chego a essa conclusão? Porque para a gente poder entender uma coisa, Deus é imutável, a Bíblia é imutável, Deus nunca muda e a Bíblia não vai mudar. Mas a teologia, ela é mutável, ela muda muitas vezes, certo? Então é muito complicado eu pegar um entendimento, um pensamento teológico e bater o pé e dizer que aquele é o certo, aquele é o correto. Não, ali é uma teologia feita por um homem. Então praticamente todo mundo é teólogo. Quem quiser pensar sobre Deus vai ser teólogo. Mas quando nós nos resguardamos a, por exemplo, fazer uso da teologia histórica. O que é a teologia histórica? É eu estudar o que homens antes de mim estudaram durante a história, antes que eu estudasse, né? Então, quando eu construo um pensamento histórico baseado nisso, me resguardando, anulando aquilo que eu vi, cara, eu passei disso aqui, isso aqui não tá na Bíblia, entendeu? Então, a gente chega a outro ponto muito importante, qual a melhor teologia? Né? Qual teologia eu devo seguir? Qual caminho, qual visão teológica eu devo seguir? Eu sempre, quando eu me fiz essa pergunta, eu respondi da seguinte forma: a melhor teologia é aquela que se aproxima mais da Bíblia. Como eu disse para vocês, teologia é pensar sobre Deus. Então, o cara leu lá uns versículos a respeito de salvação, o cara leu, digamos lá, Romanos capítulo 8, que Deus vai dizer: aqueles que ele antes conheceu, esses também predestinou para se tornarem imagem e semelhança de Deus. O cara leu isso dali e ele começou a pensar sobre Deus, sobre salvação, usando aquilo dali como base, usando outros versículos como base, e chegou a uma determinada
conclusão a respeito daquilo, ok, amém. Mas aí veio o cara que também estudou aquilo dali, estudou outros versículos, mas chegou numa conclusão diferente. Qual é a minha função? A minha função é ter um senso crítico ativo e eu ir na Bíblia e refletir na Bíblia qual dessas visões teológicas estão mais próximos de Deus. Quais dessas visões teológicas elas se aproximam do Senhor, entendeu? Então, assim, isso tem que existir um cuidado muito grande nisso, para que a gente não seja escravo de uma teologia ou da própria teologia. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você possa curtir esse vídeo, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam entender um pouco sobre teologia, e eu creio que será uma bênção. Que Deus abençoe sua vida.